Saúde os irmãos com a paz do Senhor, glória a Deus. Estou mais uma vez aqui para deixar um versículo, né, da palavra de Deus para a sua meditação, que se encontra no livro de Mateus, Mateus capítulo 6, até o versículo 7. E vamos ler o 16, o 16 e o 19 e o 33. Amém, amado? Mateus era um homem de Deus, né? Um discípulo do Senhor, que Deus chamou ele, né? E fez a obra na vida dele. E ele se tornou um dos primeiros escritores do Evangelho. E vamos ler aqui que fala sobre esmola, oração e jejum. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tendes galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como faz os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. O teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Amém? E o versículo 16 fala: E quando jejuardes, não vos mostreis contristado, com rosto triste, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome e onde os ladrões minam e roubam. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a todas estas coisas, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E no versículo 34 fala: Não vos inquieteis. Eu vou ler mais um versículo aqui. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, aqui a gente pode observar no livro de Mateus que são vários ensinamentos que o Senhor Jesus está passando para nós, né? E eu quero me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Irmã Rose, né? Eu moro em Brasília. E a minha intenção aqui é levar a palavra de Deus para que você seja edificado. Amém, amados? E aqui Jesus está dando vários ensinamentos no livro de Mateus. Mateus capítulo 6, né? Vamos fazer uma meditação agora em cima dessa palavra que fala: essas palavras que nós acabamos de ler, elas fazem parte das instruções que Jesus estava dando aos seus discípulos, naquilo que nós chamamos o Sermão do Monte, no início do seu ministério. Ainda na Galileia, Jesus já tinha feito discípulos. A essa altura, os 12 já estavam com ele. E fora os 12, havia uma multidão de pessoas que estava seguindo a Jesus. Alguns impressionados os milagres, né, com os milagres que ele fazia. Outros indagando se ele seria aquele Messias, tão esperado de uma forma ou de outra. Havia sempre uma multidão acompanhando Jesus, além dos seus discípulos. Ou cerca a cerca da altura, a cerca da altura está ele está vendo, ele vendo a multidão, ele sobe ao monte. Na geografia da Palestina, nós temos muita certeza onde ele é, só que ele faz isso estrategicamente, na posição em que ele fica acima da multidão. E ele então se dirige aos seus discípulos, particularmente, embora com certeza a multidão também
devia estar ouvindo e ele começa a dar instruções a respeito do reino de Deus. E ele começa, aleluia, glória a Deus, falando dos bens, das bem-aventuranças. Felizes são aqueles que temem a Deus. Ele está falando aqui em Mateus 5, né? Ele está dando uma retrospectiva, está voltando um pouco atrás para a gente entender melhor, né? O que essa palavra quer nos mostrar. E o que Jesus quer falar com cada um de nós nesse dia de hoje, né? Porque a palavra de Deus, ela sempre nos dá uma direção, ela nos mostra o caminho que nós temos que seguir, né? E esse caminho é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aqui Jesus parou, né? No meio daquela multidão e começou a ensinar. São vários ensinamentos, né? Práticos, fáceis, que Jesus dava do dia a dia, que a gente aprende com Deus, né? Como servi-lo. Aqui, falando das bem-aventuranças. Felizes são aqueles que temem a Deus, que têm o coração humilde, aqueles que são puros de coração. Depois ele fala a respeito dos mandamentos de Deus. Vocês ouviram o que foi dito: não matarás, não adulterarás. E ele explica esse mandamento e aí começa a falar de como os seus discípulos deviam exercer, né? 3 aspectos importantes da vida prática dos seguidores do reino, que é a questão de dar esmola, orar e jejuar, que exatamente é o capítulo que nós estamos entrando nele agora, né? Através desse comentário, né? Esmola, orar e jejuar. E é nesse contexto, então, que ele mais deu aos discípulos essa que é a oração mais famosa do mundo, a famosa oração do Pai Nosso. Ela é só um modelo de como devemos orar a Deus. Ela é precedida de 2 orientações de Jesus sobre a maneira de orar. Ele vai, né, a primeira maneira, dizer aos discípulos: quando vocês orarem, evite 2 coisas. A primeira é a hipocrisia e a segunda é a vã repetições, que é baseada num conceito a respeito do Pai. Então aqui Jesus está falando aqui que quando a pessoa for orar, ela não precisa orar para se aparecer, bater no peito, encher o peito, mostrar uma oração bonita, uma oratória bonita, porém para os homens. Mas quando o homem for orar, orem para agradar a Deus, orem para Deus, que aquela oração seja voltada para o Senhor, com sinceridade, né? Você pode orar em qualquer lugar, mas que aquela oração seja voltada para o céu, para o dono do céu, e o dono do céu é Jesus, que é Deus, a mesma pessoa, né? Então, se a gente não sabe orar, orar significa falar com Deus. Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo, que a oração significa comunhão, intimidade, é ter Deus como um amigo. E amiga, a gente abre o coração e fala tudo para ele. Então, aqui o comentarista está falando que a gente não seja como os hipócritas, orar só para aparecer, mas ore com humildade, um coração sincero diante de Deus. Mostre para Deus o que está dentro do seu coração, nas suas orações, né? Aí aqui fala a respeito da oração, é sem cessar, né? Como diz no Novo Testamento, é constante, sempre trazer as necessidades das pessoas, as nossas também, né? Tem motivo para oração o dia inteiro, né? O comentarista está falando que a oração é sem cessar. Está escrito no livro de Efésios que a oração tem que ser constante, né? A nossa mente, nosso entendimento, nosso intelecto tem que estar ligado com Deus. Em vez da gente estar pensando besteira, falando besteira, né? Ou deduzindo coisas vãs, Deus está orientando que a gente tem que estar com a mente conectada, principalmente nesses dias maus. A nossa mente tem que estar ligada com o nosso Pai Celestial,
né? Que é a fonte de vida. Deus é a fonte de toda vida. Ele é quem nos alimenta, nos abastece com a sua palavra e com a sua presença gloriosa, né? Aqui você passa o dia todo antenado. Quando você fala com Deus, você fica o dia todo antenado, ligado com Deus. Antenado com Deus, em comunhão com Ele. Existe a oração com a igreja, existe a oração em casa, no trabalho, na rua. Aonde você estiver, você pode orar. Não precisa ser em voz alta. Você lê, ora na sua mente, no seu pensamento, que teu Pai Celestial entende, né? Teu Pai Celestial vai entender aquilo que você está falando com Ele. Nós temos que evitar as duas coisas, hipocrisia, né? Hipócrita, na língua grega significa esconder-se atrás de alguma coisa. A palavra hipócrita significa esconder-se atrás de alguma coisa, ou fingir ser algo que você não é. Era isso que Jesus queria dizer, que existe pessoas que oram só para aparecer e o coração dela não é reto nem puro, que eram os fariseus, né? Jesus está se referindo aos fariseus, que ele se mostrava ser pessoas tão decentes, religiosas, por fora, mas por dentro era sepulcro caiado, estavam mortos, podres, cheios de bicho, né? Eram pessoas que transparecia ser uma coisa, parecia ser uma coisa, mas por dentro, o interior dele estava contaminado. E só Deus é quem sabia, né? Só Jesus é quem conhece, né? Aí aqui fala, Jesus estava falando dos fariseus, Lucas 18:11. Jesus falou, ora em secreto, isto sim, é o certo, quando feito com sinceridade. Deus fala que você pode ter coisas, porém as coisas não podem ter você, né? Aí aqui nessa palavra Deus já está falando sobre as coisas materiais, que a gente pode ter ela, que a gente pode adquirir, mas elas não podem ter nós. Nós é que temos que ter domínio sobre elas. As coisas materiais não podem ser nosso Senhor. As coisas materiais têm que ser servo, têm que nos servir. Nosso Senhor, quem tem que ser é Jesus, hoje e sempre, né? Aí aqui o autor está falando. Deus fala que você pode ter coisas, porém as coisas não podem ter você, nem ser o seu Senhor, e sim Deus. Jesus fala, buscar o essencial que os acréscimos eu faço, ou seja, buscar o reino de Deus. Quando a gente busca as coisas de cima, as de baixo elas vêm naturalmente, né? Deus abre as portas, Deus dá condições para que a gente adquira elas. Quem quer ter, precisa primeiro ser um cidadão do reino, né? Então o comentarista está falando aqui, quem quer ter, né? Quem quer ter Jesus, né, precisa ser primeiro um cidadão do reino de Deus. E isso é através da oração, do jejum, né, abençoando as outras pessoas, que ele está falando, que é as esmolas. Quando der esmola, não deixa que ninguém saiba, porque senão a sua recompensa vai ficar aqui na terra. Faça as coisas em secreto. Quando você abençoar alguém, ninguém precisa saber, só teu Pai Celestial, ele está falando. Aí aqui fala, se o seu senso de valores está saudável, eu vou te dar ou realizar os teus sonhos, né? Deus está falando. Através do comentarista, Deus está falando. Onde está o teu tesouro? Ali estará também o teu coração, disse Jesus. Poucas palavras, mas a profundidade delas a profundidade delas toda é todo ensino. Glória a Deus por essas palavras maravilhosas. Não adianta as pessoas guardarem tesouro aqui, porque o coração dela vai estar ali. Não adianta as pessoas guardarem tesouro aqui, porque o coração dela vai estar ali. A beleza da vida, a riqueza da vida é a simplicidade, é termos a graça de vivermos intensamente uma vida de um dia de cada vez.
e fazermos da vida realmente algo tão significativo, fazermos da vida um potencial de graça, de misericórdia, que onde você chegar, você possa espalhar não esmolas, e sim o seu sorriso, seu abraço, seja sua oração, seja um Deus, seja um Deus de, seja um Deus de abençoe, seja que Deus te abençoe. Que assim Deus vai te abençoar. Ele quer falar, se você continuar sempre fazendo o bem, sempre abençoando as pessoas, leva um sorriso, leva um abraço, né? Às vezes a pessoa está precisando só de um abraço, né? De uma palavra, de estímulo, né? De uma palavra de Deus, e você leva aquilo ali no momento certo, e teu Pai Celestial é quem vai te recompensar. Que muitas das vezes a gente não tem o poder aquisitivo para ajudar as outras pessoas, mas a gente tem a presença de Deus, porque Pedro falou, não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, é a presença de Deus. E passou para aquele homem, e aquele homem foi curado e ficou de pé, né? Que a presença de Deus é o verdadeiro tesouro que nós temos, não as coisas materiais. Jesus está falando de algo maior, que tudo aqui nesse mundo, ele não tem os bens, não tem os bens mais, não tem os bens mais. Os bens que o possui, não é que ele tem dinheiro, é o dinheiro que tem aquela pessoa. Quantas pessoas vivem assim, a vida dela exatamente em volta do tesouro que ela tem, não do que ela é. Muitas vezes as pessoas se aproximam dela não pelo aquilo que ela é, não pelo aquilo que ela é, e sim pelo que ela tem. Pessoas que amam não porque ela é para ser amada, mas porque as pessoas amam o dinheiro que ela tem, né? E quantas pessoas vivem essa doce ilusão de achar que os outros estão abraçando, estão indo na festa, né? Da casa dela, que valorizam ela, não é por causa dela, e simplesmente por causa do tesouro que ela tem. Mas Jesus está dizendo uma outra realidade, o céu na terra, com ele os valores são diferentes, não moeda, mas ações. E o Pai é quem vai pagar ou recompensar. Deus fala em sua palavra, buscar as coisas de cima em forma de despertamento, ou seja, tenhamos curiosidade em buscar e descobrir aquilo que Deus tem para nossas vidas, e muita glória para ficarmos perdendo tempo com a vida terrena. Amém, amados? Agora aqui nós vamos meditar na palavra de Deus, né, que fala: guardai-vos de fazer, Mateus 6, guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, visto, para serdes visto por ele. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Então, tem pessoas que faz as coisas, né? E coloca nas redes sociais, canta de galo, mostra aquilo, né? Para os homens. Deus não se agrada desse tipo de coisa. E Deus está ensinando a forma certa como a gente tem que fazer. Quando eu ou você fazer algo de bom por alguém, a gente tem que fazer aquilo em secreto. Ninguém precisa saber, né? Você não precisa sair comentando por aí: eu ajudei fulano, cicrano, beltrano, eu dei isso para fulano. Não faça isso, porque a sua recompensa vai ficar aqui na terra, vai ser os aplausos que os homens vão te dar. A tua recompensa vai ser essa, né? Mas se você fizer em silêncio, o teu Pai que está no céu, ele vai te recompensar, né? Muitas vezes mais. Versículo 2 fala: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. É aquilo que eu falei, o galardão dele, que Deus está falando, é a recompensa que vem dos homens, né? E que recompensa é essa? São os elogios, né?
aquele que afaga o ego, né? Os elogios, Então isso aí são coisas que não edificam e coisas que são reprovadas por Deus. A gente tem que fazer em secreto, em silêncio, ninguém precisa saber. Só Deus que está no céu e vê todas as coisas, né? Diante dos olhos de Deus, a Bíblia diz que tudo está presente, né? Nada fica escondido. E a gente vai ser recompensado. Versículo 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita. Então, uma mão está perto da outra. Então, Deus está falando mais uma vez naquilo que eu falei. Que seja secreto, que seja um segredo seu e Deus. A esmola, a ajuda que você vai dar para alguém, seja um segredo seu e de Deus e de mais ninguém. Ninguém mais precisa saber, né? Ninguém mais, é seu e de Deus. Para que, versículo 4, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompense publicamente. Então, Deus vai te abençoar diante dos homens, publicamente é diante de todos. Deus vai te recompensar. E as bênçãos do alto, elas são maiores, né? Vem em proporções maiores para a nossa vida quando a gente faz isso. É bem melhor do que as terrenas. É isso que Deus está falando. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas da rua para serem vistos pelos homens, e em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Então aqui Jesus está falando dos fariseus, né? Que existiu dois homens, Jesus falou, que entrou dentro do templo, né? Um era um publicano, se eu não me engano, um publicano e o fariseu. O fariseu orou falando que ele era bom, que ele era justo, se justificando, era orgulhoso, falando que ele não era como as outras pessoas, ele se sobressaía, né? Ele fez uma oração diante de Deus que foi vã, que não valeu nada aquela oração, né? Enquanto o outro, né, fez uma oração dizendo que era pobre, era miserável, precisava do auxílio de Deus, se humilhou. Então, enquanto um se exaltava, o outro se humilhava. Então, aquele que se humilhou diante de Deus foi o que Deus deu a recompensa. A oração que Deus ouviu foi aquela oração de humilhação e de reconhecimento que ele era pó, cinza e precisava de Deus, né? O publicano fez aquela oração e o próprio Deus recebeu a oração dele, enquanto a oração do outro foi reprovada, né? Então, existem atitudes que a gente toma, que a gente se precipita em fazer, né? E palavras que a gente fala, que é reprovada por Deus, né? Então, é por isso que aqui Deus está ensinando a oração do Pai Nosso. Através de Jesus, Deus está ensinando a oração do Pai Nosso, de como a gente tem que se chegar a Deus, né? De forma certa. Porque nós não sabemos orar, nós não sabemos falar com Deus, mas o Espírito Santo é quem nos ensina, nos direciona, porque nós não somos bom não, bom é aquele que nos chamou e que nos capacitou, e que nos capacita, né? Deus chama a todos, né? Deus quer o céu, né? Deus quer que todos vá para o céu, né? Mas o homem, muitas das vezes, deixa o pecado tomar conta da sua vida, né? E erra o caminho. Aí ele vai pelo caminho largo, e se ele vai pelo caminho largo é o caminho da perdição, mas Jesus está falando que a porta é estreita, a porta para ir para o céu é estreita, que é a porta da salvação, né? Estreita quer dizer renúncia, né? Deixar as coisas do mundo de lado. E aqui no versículo 7 fala: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Tem pessoas que ficam repetindo, né? Jesus está falando de texto, de orações repetitivas, que Deus não gosta desse tipo de coisa. Deus reprova a oração repetitiva. Você fala com Deus como se estivesse falando com um amigo, né? Deus quer que você se aproxime dele, né? Não é para você ter medo dele, ficar com medo, ai meu Deus, ele vai me destruir, acabar comigo. Não, chegue diante de Deus com o coração humilde, quebrantado, sincero. Mostre para Deus as suas fraquezas nas suas orações, as suas necessidades. Abra seu coração como se você estivesse falando com um amigo,
né? Peça ajuda a Ele, auxílio ao Espírito Santo, que Ele vai te instruir, Ele vai te dar a direção, a palavra certa do que você tem que se chegar a Deus. O Espírito Santo é quem nos ensina a falar com Deus, né? É só a gente pedir que Ele dá. Peça instrução, sabedoria, que Deus vai te dar. E no versículo 17, 16 fala: E quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfigura os seus rostos, para que os homens pareça que é jejum. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quando você fizer jejum, não fale para ninguém que está jejuando, não. E faça um jejum com sabedoria, né? Conforme a sua saúde, conforme você aguenta, de 6 a meio-dia, de 6 a 10 horas, né? A gente só jejuma o quanto o nosso corpo suporta. E ninguém precisa ficar sabendo daquele propósito, a não ser nosso cônjuge, quando a gente é casado. A gente tem que comunicar, compartilhar. Mas existe propósito que é só você e Deus. Você não precisa estar falando para ninguém. Deus não quer que você mostre para ninguém que você está consagrando sua vida. Você tem que mostrar para o próprio Deus, só para Deus, né? E o versículo 19 fala: Os tesouros do céu não ajuntei, tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Então Deus está falando que, em vez de você estar a sua prioridade, o seu tesouro, seu carro, tem pessoas que o tesouro dele é o carro. Se tirar o carro dele, ele morre, se suicida. Há algum tempo atrás eu estava trabalhando e uma mulher estava querendo pular da ponte porque o filho dela bateu o carro. Um absurdo, uma coisa dessa. Eu falei: moça, sua vida vale mais do que isso. E eu fui tentar ajudar ela, né? E ela não quis, e vieram outras pessoas e ajudaram ela. Porém, eu pude observar que as pessoas colocam o seu coração em coisas fúteis e banais, né? Isso que Deus está mostrando. O seu tesouro não seja aqui na terra, não, mas seja lá no céu. O seu tesouro não seja a sua casa, não seja seu carro, não seja a sua conta bancária, não seja o seu bem terreno. O seu tesouro se chama Jesus de Nazaré. Porque quem tem Jesus, as portas do céu se abrem tudinho, de uma vez assim, ó. Quem tem Jesus tem a vida, tem paz, tem alegria, tem as riquezas, não só do céu, mas tem as riquezas daqui da terra. Ele entrega nas nossas mãos. Mas para isso a gente tem que colocar ele em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Aí aqui o último versículo, que é o versículo chave que o Senhor me deu, que eu estava pedindo, né? Agora de noite, um versículo para trazer para os irmãos, para vocês. E Jesus me deu Mateus 33, que é esse versículo chave. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar, a palavra buscar significa esforçar-se excessivamente para encontrar algo ou alguém, a labra subierga. Quando você está buscando, Deus está falando: me busque que você vai me achar. Me busque, né? Me busque intensamente. Procure saber quem eu sou, do que eu gosto, do que eu faço, do que eu sou capaz, do que eu tenho, do que eu posso, né? Procura conhecer Deus. E a gente só conhece Deus através da palavra de Deus, através de uma oração, através de uma entrega. Quando a gente coloca nossas mãos na vida de Deus, aí Ele começa a se revelar para nós, começa a falar conosco, entra no nosso coração e começa a nos mostrar quem Ele é. Ele é um Deus de amor e de misericórdia, né? E de perdão. A Bíblia fala: mas buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é o quê? É amor, é paz, benignidade, mansidão, temperança. Essas são as heranças do céu, as coisas do céu. Deus está falando aqui que a prioridade na vida do homem seja as coisas de cima, né? Quando o homem é rico, a mulher é rica, quando ela tem as coisas do céu na vida dela, né? As coisas simples são as coisas que nos enriquecem. Não precisa a gente ter tanto para a gente ser feliz, mas a gente precisa ter tanto sim da presença de Deus, ter tanto sim
do Espírito Santo, ter o Espírito Santo ser cheio de unção, cheio da glória, da presença de Deus. Aí nós somos ricos, a mulher é rica. Você quer estar perto do homem de Deus, todo mundo quer estar perto do homem de Deus, de uma mulher de Deus. Por quê? Porque ela tem um tesouro na vida dela e todo mundo quer aquele tesouro, inclusive Satanás. E a Bíblia diz que a gente tem que guardar o nosso tesouro, porque Satanás ele quer roubar esse tesouro da vida do homem. E esse tesouro se chama Jesus. Deus é o tesouro maior que nós carregamos dentro de nós. Os outros são menores, mas o maior tesouro que o homem pode ter é a presença de Deus na sua vida, né? Aqui, mas buscar primeiro, né? O reino de Deus e a sua justiça, né? A justiça de Deus é o que? É reta, é boa, é perfeita, é agradável, é santa, né? É digna de toda honra, de toda glória. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus está falando das coisas aqui da terra, né? Inclusive, eu já dei esse testemunho, mas eu vou voltar a falar novamente para aqueles que não conhecem, venham a conhecer. Eu conheci um pastor, ele inclusive foi o meu pastor, né? Eu fui ovelha dele. E ele falou para mim que estava orando para que Deus salvasse as duas filhas dele. Ele estava buscando uma campanha de 40 dias, insistentemente, né? A salvação e a libertação da vida das filhas dele. Mas enquanto ele estava cavando os tesouros, buscando os tesouros do céu,